Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que a paz esteja com todos vocês. Mais uma vez vamos estar, através desse canal, levando a palavra de Cristo para você. Você já é inscrito, convido a você a deixar o seu joinha, tá bom? Se você ainda não é, se inscreva, tá? Compartilhe se você já é inscrito. Se você ainda não é, inscreva-se e compartilhe, tá bom? Quero fazer cumprir aquilo que Jesus falou em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Né? Estamos aí com a mensagem de hoje, que é o mesmo preço por todos. Foi o que Jesus pagou, né? Foi o que ele pagou. Que preço é esse? A sua morte na cruz, a salvação da nossa alma, daquele que crê e recebe Jesus como Salvador. Jesus, ele pagou o preço. Na verdade, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas nem todos vão ser, é o que eu já falei até em outro vídeo. Nem todos vão ser porque não querem aceitar a Jesus, não querem servir a Deus, não querem obedecer a sua palavra, então, infelizmente, não serão salvos. Mas eu te garanto, meu amigo e minha amiga, se dependesse de Deus, todos seriam salvos, porque Jesus pagou o preço por todos, e foi o mesmo preço, tá? Mas o que eu quero que você entenda? Às vezes tem muitas pessoas que elas querem ser juiz das outras, né? Às vezes tem pessoas que elas já estão há um tempo no Evangelho, há um tempo na igreja, às vezes são obreiros, às vezes são pastores, às vezes são membros que têm lá o tempo de igreja, né? E às vezes querem criticar a pessoa que se converte agora, querem criticar a pessoa que está se convertendo muitas das vezes nas últimas horas, em fase terminal de uma doença, ou está prestes a morrer. Esse é o erro de muita gente, meu amigo e minha amiga. Querer ser juiz das pessoas e não entender que Jesus deu a sua vida por todos. Só que o que vai acontecer? Muitos vão chegar antes, outros vão chegar depois. Muitos vão se converter nessa vida, vão ter uma vida com Deus, vão crescer na fé nesse mundo, vão ser um pastor, vão ser um obreiro, vão ser um membro de uma igreja. Vão ter uma vida nesse mundo bem-sucedida, né? E quando morrerem vão herdar a salvação eterna. Mas tem outros que o plano de Deus vai ser só salvar a alma dela. É aquela pessoa que muitas das vezes viveu a vida inteira no erro, no pecado, e de repente nas últimas horas ela aceita Jesus como Salvador. E às vezes muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem de Deus, elas acabam fazendo o papel de fariseu. Porque o que os fariseus faziam? Os fariseus criticavam por eles serem conhecedores das Escrituras, por eles estarem no templo, por eles se titularem homens de Deus. Eles queriam julgar as pessoas que procuravam Jesus, pedindo ajuda, procurando salvação. Eles achavam ruim porque Jesus curava, libertava e comia com pecadores. E às vezes tem muito crente que é assim. Às vezes o ser humano viveu uma vida inteira errada, mas nas últimas horas antes de sua morte, antes de sua partida,
Às vezes a pessoa ela arrepende do seu pecado, né? Se arrepende do seu erro. E obviamente ela se arrependendo, ela vai alcançar a salvação. Mas aí tem gente que fala assim, poxa vida, fulano viveu a vida inteira no erro, a vida inteira no pecado, mas de repente virou crente nas últimas. Sim, é o plano de Deus. Talvez o plano de Deus na vida dessa pessoa seja salvar ela nas últimas. Salvar ela durante um período. Não podemos esquecer, meu amigo e minha amiga, do ladrão da cruz. Um deles estava blasfemando contra Jesus e falando, se você é filho de Deus, salva-te a ti e a nós. Mas o outro não, o outro se arrependeu, né? O outro falou, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no teu reino. O outro se arrependeu. E você pode ver que Jesus não perguntou nada para o outro, se ele havia roubado, se ele havia matado, se ele havia feito diversos crimes. Jesus não quis saber o que ele fez. Jesus simplesmente fez o quê? O perdoou. Né? Então acontece hoje. Quantas pessoas famosas da TV que já faleceram, que morreram, e a gente ficou sabendo que elas nas últimas, elas aceitaram Jesus, se batizaram. Se foi de coração, meu amigo e minha amiga, glória a Deus. É lógico que tem aqueles que se escondem atrás da Bíblia. Sim, eu sei que tem. Mas tem muitos que se arrependem de coração. Né? Eu mesmo, quantas visitas eu já não fiz no hospital para câncer, no hospital para canceroso que tenho aqui na cidade onde eu moro, o Hospital do Câncer. Quantas vezes eu não fui em hospital do câncer e fiz o apelo para que as pessoas aceitassem Jesus, né? Tem um hospital aqui na cidade onde eu moro que as pessoas que vão para lá vão para morrer, vão em fase terminal, vão em estado já terminal, o médico já desenganou, né? E quantas dessas pessoas que eu fiz o apelo para elas aceitarem a Jesus e elas aceitaram. Então o plano de Deus, meu amigo e minha amiga, a gente não entende. Às vezes a gente quer fazer o papel dos discípulos, né? Principalmente o Pedro, né? Quando Jesus falou para o Pedro que ia para a cruz, o Pedro ele ficou bravo. Ai, Senhor, tenha dó de ti, de modo nenhum isso vai acontecer. O Pedro ficou bravo. De modo nenhum, Senhor. É. E Jesus falou não para o Pedro, mas para o demônio que estava usando do Pedro. É. Mas às vezes a gente faz isso. A gente quer julgar a pessoa que se converteu nas últimas. Porque às vezes a gente quer olhar o que ela fez de errado a vida inteira e acha que ela não tem uma chance se ela se arrepender. É que nem o apóstolo Paulo quando se converteu, né? A própria igreja não acreditava em sua conversão. Os próprios discípulos muitas das vezes demoraram para entender que Paulo tinha se convertido. Você vê, o Paulo enfrentou preconceito dos próprios irmãos, né? Dos próprios irmãos. Você vê o próprio Ananias em Atos fala isso, Atos 9:15, eu já falei isso em outro vídeo. O próprio Ananias, né? O próprio Jesus falou para ele, Ananias, vai e põe, e lá você vai encontrar o Saulo, vai pôr a mão sobre os olhos dele. O Ananias falou, Senhor, o senhor sabe de quem que o senhor está falando? Ou seja, às vezes nem os próprios discípulos acreditou na conversão de Paulo. Paulo enfrentou preconceito muitas das vezes da própria igreja, né? Não era para ser assim, né, meu amigo e minha amiga? Não era para ser dessa forma, né? Porque eu creio que você que me assiste agora, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você não é crente de berço, você tem uma história para contar. Talvez você já foi um cachaceiro, né?
Talvez você veio do mundo do homossexualismo. Talvez você veio do mundo da prostituição, do vício, da depressão, do pecado. Talvez você que me assiste agora já foi um bandido, um ladrão. Talvez você já roubou. Talvez você já matou. Não sei. Mas cá para nós, um dia você se converteu. Não é assim? Um dia você não entregou sua vida para Jesus? Um dia o amor de Deus, ele não abraçou você? Então, agora eu pergunto para você que me assiste. Por que nós não podemos abraçar as pessoas também com esse mesmo amor? Por que quando nós olhamos para alguém que fez tanta coisa errada, a gente quer julgar? A gente quer chamar de drogado, a gente quer chamar de maconheiro, a gente quer chamar de sem vergonha. E às vezes a pessoa decide se converter nas últimas horas e a gente quer criticar. Por que então? Eu fico vendo que às vezes essa mesma pessoa é um pregador, é um cantor, né? Fala do amor de Deus, mas é um baita de um hipócrita, né? É um fariseu. É um fariseu. Porque o mesmo amor que Jesus nos abraçou, meu amigo e minha amiga, nós temos que abraçar os outros. Muitos hão de se converter cedo, mas outros hão de se converter tarde. Jesus falou isso, que as meretrizes virão e sentarão com Isaac e Abraão, e os filhos do reino vão ficar de fora. O que são meretrizes? Meretrizes são prostitutas, mulheres da vida, né? Mas posso incluir também os maconheiros, os drogados, as pessoas que a sociedade despreza, a sociedade não quer, os mendigos, os moradores de rua, né? Eu fico bobo de ver que tem pregador aí que quer pregar para a igreja grande, quer pregar para multidões, mas despreza esse tipo de pessoas, né? E não entende que quem procurava Jesus era esse tipo de pessoas. E às vezes quando entra uma pessoa desse jeito numa igreja, a gente quer fazer acepção, a gente quer julgar, a gente quer manter distância, né? Mas não entendemos que o trabalhar de Deus é diferente do nosso. A Bíblia diz que o trabalhar de Deus é loucura para aqueles que estão perecendo. A gente não sabe a maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus age, tá? Então nunca julgue alguém pelo que a pessoa fez, mas fique alegre porque a pessoa se arrependeu. Ah, mas a pessoa a vida inteira fez o que é errado e agora porque está doente, porque está nas últimas, quer ser crente. Se o plano de Deus na vida dela é esse, por que não? Às vezes o plano na vida de Deus, na vida da pessoa, é só salvar a alma da pessoa. Muito se esquece do rico e o Lázaro, né? Quem que o Lázaro era? O Lázaro era um mendigo, né? Claro que eu não estou falando do Lázaro, o irmão de Marta e Maria, mas o Lázaro da parábola do rico e Lázaro. O Lázaro era um mendigo, que a Bíblia diz que todos os dias ele comia da migalha que caía da mesa do rico. E ele tinha umas chagas que os cachorros vinham e lambiam as suas chagas. E a Bíblia diz que morreu o Lázaro, mas antes dele morrer ele aceitou a Cristo. Porque a própria Bíblia diz que os anjos levaram para o seio de Abraão. Então a gente não pode ter a visão que o mundano tem, meu amigo e minha amiga. Nós não podemos ser juiz de ninguém, a não ser de nós mesmos. A não ser da nossa própria vida. Todo mundo tem jeito. Numa reunião que eu fiz, pregando sobre família, eu falei que todo mundo tem chance de salvação, até mesmo nas últimas. Eu falei do ladrão da cruz agora. Até nas últimas a pessoa tem uma chance. Tem oportunidade de se render aos pés da cruz.
E Jesus a recebe de braços abertos, quando ela faz de coração. Tá bom? Olha o que a Bíblia diz. Aconteceu isso numa parábola, lá em Mateus, do capítulo 20. Você pode começar no 1 em diante, mas eu vou ler só o 13 e o 14, tá? Jesus contou uma parábola sobre um senhor, o dono de uma vinha, que ele saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. É claro que Jesus aqui estava falando sobre o reino de Deus, né? Aliás, a maior mensagem de Jesus é o reino de Deus, tá? Inclusive futuramente eu vou até falar sobre mais, né? Eu estou preparando uma série de mensagens falando sobre a Igreja de Cristo. O nome da série de mensagens é essa, Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo, melhor dizendo. E cada vídeo eu vou falar sobre um tema, inclusive esse tema, a mensagem principal da igreja está até incluído nesse tema, porque a mensagem principal era essa mesmo, né? Então, Jesus ilustrando sobre o reino de Deus, Jesus falou sobre que esse Senhor, ele havia recrutado pessoas para trabalhar na sua vinha, só que as pessoas foi cada um em horário diferente. A Bíblia diz que a uns ele contratou de manhã, a outros ele contratou no meio do dia e a outros ele contratou de tarde. Só que cada um deles, o preço foi combinado por um dinheiro, por um denário, não sei como está em algumas traduções, foi combinado o mesmo preço aos três. Aí o que aconteceu? Um deles ficou indignado, o que havia sido contratado primeiro. Ele ficou indignado com o dono dessa vinha que Jesus conta, a parábola. Ele ficou indignado porque o que foi recrutado o último, que foi quase à noite já, recebeu o mesmo valor que ele, que havia sido contratado cedo, né? Ele ficou indignado, falou: poxa vida, eu trabalhei o dia inteiro e esse rapaz que trabalhou só pouco, trabalhou só no cair da tarde, ele vai receber o mesmo valor que eu? Isso é injusto. Aí o dono da vinha ficou bravo. Está lá no versículo 13 de Mateus 20, eu vou ler na Bíblia NVI, que eu gostei dessa tradução da NVI, né? Diz assim, ó: e respondeu a um dos trabalhadores: amigo, eu não fui injusto com você, porque não combinei o pagamento de um preço, de um dinheiro? Agora vá, porque irei pagar para o último o mesmo valor com que eu estou dando a você. Está no versículo 13 e 14 de Mateus 20, tá? Se na sua Bíblia tiver um pouquinho diferente, não fica tranquilo, porque é a mesma coisa. Então, é o que Jesus falou aqui, ilustrando sobre o reino de Deus, né? Tem muita gente que fica indignada. Mas o fulano não tem tanta experiência de igreja como eu tenho, o fulano não está tanto tempo na igreja como eu estou, e agora nas últimas horas quer ser crente? Viveu uma vida errada, viveu uma vida suja e agora quer ser crente? Meu amigo, minha amiga, eu quero falar a mesma coisa que esse rapaz falou, que esse dono da vinha. Jesus pagou o preço justo por todos. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar.
Você não vai entrar no céu. Deixa eu tomar um gole d'água aqui primeiro. Você não vai entrar no céu porque você tem tempo de igreja. Inclusive vai ter muita gente que é velho de igreja e não vai para o céu. Tem muitos pastores que não vai para o céu, pregadores, obreiros que não vai para o céu. É só você ler em Mateus 7:22 que você vai ver que Jesus falou que muitos vão dizer para ele que expulsou demônio, fez isso e aquilo, e Jesus vai falar: sai de perto de mim, malditos. Então não é porque a pessoa é membro de uma igreja, é obreiro, é dizimista, é ofertante, é tia de escolinha, é alguém que já tem patrimônio histórico na igreja, já é antigo de igreja. Você não vai para o céu por causa disso. Inclusive, se você não tomar cuidado e não vigiar a tua vida, você pode até ir para o inferno, mesmo estando dentro de uma igreja. Você não vai para o céu por causa disso. Você não vai para o céu porque você tem tempo de convertido. Você não vai para o céu pela tua experiência de crente, de homem e de mulher de Deus. Não. Nós não vamos para o céu porque a gente merece não, meu amigo e minha amiga. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, não é por obras. Nós não vamos para o céu porque a gente é conhecedor da palavra, já faz tempo. A gente é ancião da igreja, é antigo de igreja. Não, não. Nós não vamos para o céu por nada dessas coisas. A salvação foi conquistada pela fé, pela misericórdia de Deus, a qual nós estamos aqui hoje. Ninguém merece ser salvo. Eu não mereço, você não merece, mas é pela misericórdia e pelo amor de Cristo Jesus que nós estamos aqui. Então, por que essas pessoas que chegam agora também na fé não podem ter a mesma chance? Por que aquela pessoa que mesmo viveu a vida inteira no erro, mas agora decidiu se arrepender, por que essa pessoa não pode ter uma chance? Todos têm direito a uma chance, meu amigo e minha amiga, desde que se arrependa verdadeiramente de coração. Todos têm uma chance. Todos têm uma oportunidade. Tá bom? Então fique aí com essa palavra, com essa meditação. O mesmo preço foi por todos o que Jesus pagou. É essa a nossa mensagem. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade.